Bem, minhas alunas e meus alunos, boa noite a todas e todos. Dou início aqui a esta que é a última aula deste curso do segundo semestre de 2021 da Cátedra de Educação Advocatícia da Escola Superior da Advocacia, ESA, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Este curso deste segundo semestre de 2021 trata a respeito da questão da graduação em Direito, das faculdades de Direito. E o tema desta última aula, deste curso sobre a graduação em Direito, é Faculdade de Direito e Sociabilidade Jurídica, a relação que há entre a Faculdade de Direito e o modo pelo qual juristas se constituem socialmente, se organizam e se estruturam na sociedade contemporânea. Como a Faculdade de Direito se relaciona com esses dados da sociabilidade contemporânea. Portanto, esta será a reflexão desta derradeira aula, desta parte do ano de 2021 da Cátedra de Educação Advocatícia. Lembrando que no primeiro semestre deste ano, tratei nas aulas e nos encontros desta cátedra sobre as questões que envolvem as externalidades da educação advocatícia. Como é que advogadas e advogados aprendem na prática social determinados conceitos, determinados horizontes, interesses materiais e profissionais concretos. E no segundo semestre eu estou tratando de como a Faculdade de Direito, que é aquilo que eu chamo de internalidade da formação jurídica, a institucionalidade oficial, portanto, aquela que organiza os elementos, eu diria, tradicionais do saber jurídico, como esta estruturação interna dá conta de responder ou de formar o próprio operador do direito. Então, esta será a dimensão que eu vou tratar com todas e todos a respeito destas visões sobre formação da própria estrutura da educação advocatícia na Faculdade de Direito. Então, vou pedir a gentileza de todas e todos para abrirem as câmeras para começarmos, então, esta atividade. Bem, esta dimensão da sociabilidade da Faculdade de Direito reservei para o último momento desta reflexão sobre a graduação em Direito, dada a importância extraordinária deste tema para a forja do que são as advogadas e os advogados. Eu tenho insistido com a ideia de que esta dimensão da educação advocatícia, e não só do ensino do direito, mas de como se educa um profissional do direito, esta dimensão é sempre entremeada por internalidades e externalidades. E isto, quero mais uma vez aqui expor, representa que nós não temos apenas a faculdade e a OAB para educar, de alguma maneira, a advogada e o advogado. Esta educação é feita pela externalidade. Então, advogado e advogado aprendem que, se não trabalharem em tal área, não terão remuneração. Se começarem a tomar tal posição política, isto pode implicar uma visão tal e qual, e uma certa limitação, inclusive profissional, por conta dessa sua área. Tudo isso é uma externalidade. No que tange à graduação em Direito, que é o objeto deste semestre, ela é tipicamente a internalidade. Ela estrutura o que ensinará aos alunos, então, uma matriz curricular que vai forjar um determinado saber aos próprios alunos e alunas da Faculdade de Direito. No entanto, nesta aula de hoje, eu quero lhes ensinar a respeito de uma peculiaridade, aquilo que é a internalidade da Faculdade de Direito, que poderia ensinar o que quisesse ao aluno da Faculdade de Direito, também não é tão apenas uma internalidade, ela é entremeada também por externalidades, ou seja, por questões da sociabilidade geral. Alguns poderiam dizer que a Faculdade de Direito está limitada naquilo que ensina e forma
para o estudante de Direito, a Faculdade de Direito estaria limitada pela OAB, porque a OAB obriga que os alunos da Faculdade de Direito aprendam tal ou qual conteúdo. Não é só isso, porque a OAB também seria aqui uma internalidade. O que eu quero dizer por internalidade? Também a OAB exemplifica, elenca questões que ela quer que os alunos aprendam. A Faculdade de Direito também. Então, as duas são instituições normativas do saber jurídico. Elas dão normas sobre o que saber. A questão central não é esta apenas. A questão é que existe uma estrutura de externalidade dentro da internalidade da Faculdade de Direito. E esta talvez seja a dimensão, eu diria, mais recôndita, mais decisiva para que compreendamos como se dá a educação dentro das graduações em Direito. Que horizonte é este que eu quero aqui tratar nesta aula de hoje da Cátedra de Educação Advocatícia? Este horizonte é o fato de que a Faculdade de Direito é, sim, um elemento de uma grande peça, de uma grande engrenagem da profissionalização jurídica, de tal sorte que a Faculdade de Direito é um espaço político-social da própria reprodução profissional de juristas. E o que estou anunciando aqui para iniciar esta aula da cátedra parece bastante abstrato, mas quero poder explicar a todas e todos vocês. A Faculdade de Direito não opera enquanto espaço internalizado e segregado das próprias manifestações econômico-profissionais do direito na sociedade. A Faculdade de Direito é um espaço no qual professoras e professores destes cursos de direito, destas graduações, via de regra, são inseridos no mercado profissional prático das variadas profissões jurídicas, como, por exemplo, a advocacia. E se assim não é, a Faculdade de Direito não é isolada, não é uma internalidade total em face da externalidade profissional ou social. Ela é sempre costurada num zigue-zague, porque, embora ela seja um espaço próprio, seus docentes têm uma ligação, têm uma relação com o campo profissional prático. Então, com isto, o que temos é, frequentemente nas faculdades de Direito, uma posição docente relativamente distinta daquela posição que é de outras graduações. Eu poderia dizer aqui, às senhoras e aos senhores, que graduações de ciências humanas, ou mesmo muitas das ciências exatas, muitas das ciências biológicas, a docente e o docente, a pesquisadora e o pesquisador desses cursos, têm por profissão fundamental esta na qual lecionam. A Faculdade de Direito, muitas vezes, não. A professora e o professor da Faculdade de Direito, eles têm uma carreira profissional outra, além desta, da condição do magistério jurídico. E então, seu interesse, olhem que estou anunciando aqui nesta aula da cátedra, sua sociabilidade enquanto docente não se constrói apenas na condição docente. Sua sociabilidade se dá também com outros aspectos e interesses profissionais, de tal modo que, eventualmente, um docente tenha na Faculdade de Direito como encargo letivo uma tal disciplina. E no seu escritório de advocacia ou na sua vida jurídica prática, tem interesses quanto a esta disciplina ou a outras que podem ser, inclusive, opostos à cadência de explicação desta mesma disciplina. Então, as professoras e professores do direito não têm algum grau, eu diria, material de isolamento em face dos interesses que perpassam o seu objeto de saber. Porque, efetivamente, esse objeto de saber pode ser também transposto imediatamente para dimensões que digam respeito à sua posição prática na advocacia. Então, advogado tem tal posição doutrinária na Faculdade de Direito, quando professores, porque na vida advocatícia tem tal posicionamento. Isso se revela em questões, eventualmente, as mais
explícitas. Eu daria aqui o exemplo a todas e todos no campo do direito do trabalho, portanto, o campo juslaboral. É muito recorrente que advogadas e advogados que têm partido de reclamante tenham uma tal leitura docente, uma tal visão de educação na Faculdade de Direito no campo da docência, e quem toma partido do reclamado, via de regra, tem uma leitura contrária. Então, há professoras e professores que, sabidamente, no campo do direito do trabalho, ou adotam uma postura, um viés mais benéfico ao patrão ou ao assalariado, ao trabalhador ou à trabalhadora. Com isso, estou dizendo aqui que, via de regra, a posição prática profissional externa à faculdade transborda para dentro da faculdade. Então, entendam a tese que eu estou aqui anunciando. Nem a internalidade é totalmente internalidade. Porque esta internalidade sempre é costurada e permeada pelos posicionamentos, a começar do profissional, pelos posicionamentos do professor e da professora em face da vida social, da vida econômica na qual se inserem. Isto não apenas no corpo docente, mas eu também chamaria atenção aqui para o corpo dirigente das faculdades de direito. Esta dimensão que muitas vezes passa ao largo das preocupações de muitas e muitos que refletem sobre o ensino jurídico ou a educação jurídica. Faço questão aqui de lembrar trabalhar com ela nesta realidade nossa do dia de hoje. O corpo dirigente das faculdades de direito também é um corpo extremamente vinculado a estratégias e interesses econômicos na sociedade. Isto talvez até de um grau mais extremo do que o dos próprios docentes em direito. E por que isto se dá? Porque, em muitas ocasiões, as faculdades de direito, sendo elas privadas, seus dirigentes têm uma demanda e uma dinâmica de acumulação, de lucratividade. Então, estes diretores têm um horizonte pelo qual não podem estabelecer nas suas graduações em direito, ou corpo dirigente da faculdade, não pode estabelecer nas graduações em direito uma estrutura que venha a custar de maneira excessiva aos capitalistas, seus mantenedores. Se assim não é, estes dirigentes, coordenadores de curso, diretores de faculdade, administradores de faculdade, eles evitam ter matrizes curriculares extensas, e, via de regra, buscam, inclusive, reduzir a quantidade de aulas disponíveis aos discentes do curso, na medida em que esta redução de aulas permitiria também um incremento da própria lucratividade destas instituições. Sendo a educação jurídica na graduação um movimento, via de regra, estruturado a partir de interesses empresariais, que eu estou dizendo aqui, faculdades de direito quase sempre no Brasil são privadas e têm objetivo no lucro. Se assim não é, nós não temos matrizes curriculares que atendam suficiência do saber ou que atendam, então, pluralidade de visões sobre a forja do conhecimento jurídico. O que nós temos são direcionamentos, os mais, inclusive, explícitos em muitas ocasiões, de tal sorte que, sendo uma mantenedora de faculdade aquela que quer reduzir custos da faculdade, ela corta uma matriz curricular pela metade. E, já cortada a matriz pela metade, ainda assim, seus mantenedores muitas vezes não querem que se ensinem direitos das lutas sociais, direitos das minorias, e causas econômicas concorrem também imediatamente para isto, quando se vê, por exemplo, que alguém possa considerar que pautas de direitos humanos, observem que isto é um fenômeno frequente nas graduações em direito, pautas de direitos humanos poderiam afastar alunas e alunos que têm uma visão ou uma ideologia bastante contrária ou bastante oposta a qualquer afirmação no campo desses direitos humanos. Então, as faculdades de direito resistem muito, por exemplo, a avançar na leitura e no entendimento e na pesquisa de questões da persecução estatal aos pobres, negras e negros, portanto, questões como o genocídio da população negra no Brasil,
questões como o peso que tem os militares no país, ou então questões de cunho diretamente econômico, faculdades que não querem privilegiar interesses de direitos sociais, porque seus mantenedores assim não o querem. E no campo ainda dos direitos humanos, eu poderia lembrar de fenômenos como, por exemplo, o direito de minorias, do que se chama tradicionalmente de minorias, mas, por exemplo, o direito das mulheres, que nem tecnicamente se pode considerar minoria, mas os direitos das mulheres poderiam espantar potencialmente alunos e alunas conservadores, e então, por esta razão, se privilegia na Faculdade de Direito uma matriz curricular que não avance por tais caminhos. Eu mesmo, na minha trajetória de conhecimento de faculdades pelo Brasil e pelo exterior, posso contar nos dedos uma ou outra que eventualmente tenham alguma primazia de refletir sobre questões sociais, sobre direitos humanos, são raríssimas. A esmagadora maioria das faculdades de direito efetivamente tem uma matriz curricular conservadora ou reacionária. Isto é, muito característico dessas matrizes das faculdades de direito. E é bom que se lembre que o próprio corpo dirigente, mantenedores, diretores e coordenadores são elementos que vão à testa deste movimento para dirigir a modulação de uma graduação em direito para que tenha um perfil conservador. De tal modo que, geração a geração, o que temos é efetivamente alunas e alunos de direito aprendendo com professoras e professores conservadores ou reacionários, e esses alunos um dia serão os professores. De tal modo que esse é um ciclo que não quebra, um ciclo que se mantém relativamente igual. Os espasmos de mudança, eventualmente, são muito poucos e não têm uma constância, eles não conseguem ficar por muito tempo. Então, algum arejamento de direitos humanos, como aconteceu no Brasil na década de 1980 e 90, chega o tempo dos anos 2000 e então aqui já se vê um mundo jurídico dizendo exatamente o contrário. Piadinhas contra os direitos humanos, e uma espécie de busca por afirmação de lei do mais forte, o poder de quem tem, e dimensões mais nesse sentido. Pois bem, então estou aqui anunciando que até para estruturar a internalidade da graduação em Direito, externalidades aí concorrem. E, em muitas outras ocasiões, é também preciso lembrar que os professores e as professoras de direito tampouco são apenas advogadas e advogados. São também juízes e juízas, são também promotoras de justiça e promotores de justiça, defensoras e defensores públicos e tantas outras profissões jurídicas. O que estou dizendo é que aqui se dá também uma estratégia de um emaranhado de interesses profissionais externos à própria graduação em direito, e esta forja de externalidade impacta diretamente as internalidades. Então, alguém não falaria na faculdade contra poderes discricionários da magistratura, ou mesmo de operações como a Lava Jato, ex-juiz Sérgio Moro, ex-procurador, agora ex-Dallagnol, porque o seu amigo de faculdade é promotor também, é juiz também. Então, observem que esta dimensão não dá para a universidade, e aqui no caso para a Faculdade de Direito, uma espécie de liberdade de cátedra tamanha que somente pelo interesse intelectual um professor ou uma professora exerçam seu pontificado intelectual. Muito pelo contrário, esta dimensão é perpassada por interesses econômicos os mais variados, não só do professor e da professora, mas também dos mantenedores das instituições. E então não se pode dizer que estas faculdades se construam de tal modo ou outro porque assim quiseram. Qual é o corolário imediato, qual a implicação imediata desta minha anunciação de que a internalidade da graduação tem total conexão com as externalidades sociais, eu diria diretamente aquelas econômicas, aquelas da remuneração, aquelas da empregabilidade. O resultado disso, senhoras e senhores, alunas e alunos, é um impacto decisivo, eu diria que é um impacto estruturante, no que se chama de conhecimento jurídico a ser ensinado por uma faculdade de direito. Virtualmente, até pouquíssimo tempo atrás,
havia muitas faculdades de direito que não ensinavam direito do trabalho, sob a desculpa que não era importante. Um conhecimento, portanto, que não tem grande ênfase ou grande valor. Então, com isso se fazia aqui uma justificativa ideológica muito fácil. Alguns direitos são mais importantes que outros, ou alguns nem são ensinados. Faculdades de direito ainda hoje reiteradamente escolhem no campo daquilo que consideram uma perfumaria jurídica, a expressão não é minha, ela é recorrente, inclusive, ela muitas vezes se anuncia. Faculdades de direito aqui, elas escolhem que disciplinas dão dessas que são chamadas perfumarias para que os alunos aprendam algumas e não a maioria delas. De tal modo que não é toda a graduação em direito que ensina direito ambiental. Ainda que elas possam, de alguma maneira, ensinar direitos humanos, isso se faz, de algum modo, muitas vezes similar ao direito constitucional. Direitos humanos é apenas uma ordem de argumentação juspositivista do direito constitucional. Portanto, garantias fundamentais da Constituição e não um pensamento crítico sobre os direitos humanos. E esta estruturação de matrizes curriculares, senhoras e senhores, ela é decisiva para forjar a educação de advogadas e advogados, ou então das e dos demais profissionais do direito. É decisivo o que estou aqui dizendo. Quando uma faculdade de direito tem prevalência de direito privado contra direitos sociais, isto já revela que o impacto do que é direito na cabeça de um futuro profissional do direito é um impacto tamanho que ele será constituído a imaginar que o direito civil é a base, é o coração da própria juridicidade. E não por termos críticos, porque efetivamente o direito privado é a base da estruturação social, mas porque considera que não se sobrepõe a isso nenhuma outra dinâmica, dado que na faculdade de Direito são 5 anos de Direito Civil e quase nada dos demais direitos. Então, 5 anos de Direito Civil e 1 de Direito do Trabalho já dá dinâmica aqui de educar as e os estudantes de Direito para saberem o que é mais importante, dado que imaginarão essas pessoas que o mais importante também é o mais frequente. Se frequentemente as pessoas falam de direito privado, provavelmente o direito privado é mais importante do que demais áreas. Tanto assim que, para o campo do direito público, o direito penal é tão decisivo dentro do direito público que, basicamente, há aquelas e aqueles que, toda vez que tratam de direito público, nem lembram que o direito penal é direito público. As pessoas têm uma imaginação imediata de considerar que direito público é o direito constitucional, direito administrativo, direito econômico, direito financeiro, não necessariamente o direito penal, porque o direito penal anda tão de modo próprio e tão mais importante do que estes na prática, que ele é sozinho uma indústria de manutenção de padrões sociais, porque efetivamente, em sendo capitalista, a sociedade tem que prender pessoas. E se não prende, mata, que é o caso do Brasil, que então executa do modo que quer, o Estado brasileiro, muitas ocasiões, executa como quer pessoas e ainda argumenta que a maioria delas tinha passagem policial. Eu estou dizendo aqui, e tenho que constar, porque daqui a pouco perde-se a referência do que estou falando, estou hoje numa terça-feira dando esta aula que encerra esta parte da minha cátedra, mas tenho que lembrar que há pouco tempo, menos de uma semana, tivemos uma chacina horrenda no Rio de Janeiro e a argumentação foi a seguinte: a maior parte dos chacinados executados sumariamente tinha passagem pela polícia. Portanto, observem aqui que isto é a tragédia de um modo pleno, porque esta maioria que tinha passagem pela polícia, ela não devia ter sido morta. Inclusive porque a estruturação jurídica não é morte para quem tenha passagem policial, segundo a expressão banal. E, portanto, aqui já revela o dimensionamento da prática jurídica. E 2, alguns também nem passagem tinham e, portanto, não há nenhuma justificativa, nem mesmo na hipocrisia de quem defenda a lei e a ordem contra bandidos, para quem não tinha passagens pela polícia, nos termos do que essas mesmas pessoas dizem, também não há justificativa nenhuma para uma execução como tal. Estou aqui dizendo que tratar desses termos não é tão fácil,
e tão gratuito e tão banal nas graduações em Direito. Porque, volto a falar aqui, há interesses econômicos, há interesses de sociabilidade, alguém é amigo de alguém, este alguém que detém poder, seja o poder estatal, ou seja mesmo o poder do dinheiro, não quer escutar de alguém que este alguém tem posição em favor do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Portanto, a dimensão aqui, ela tem balizas de externalidade, eu diria, muito decisivas. Pois bem, estou contando que há esta dimensão muito coercitiva da própria prática profissional de quem são as docentes e os docentes das faculdades de Direito. Outras profissões não têm essa possibilidade. Alguém que seja professor de filosofia, ele só tem esse emprego. Ele é, de modo decisivo, um intelectual. O jurista não. O jurista pode fazer uma série de atividades e, com estas atividades, a docência é um de seus aspectos. E, inclusive, nas faculdades de Direito, que são compostas, muitas vezes, por uma cultura de desprestígio do intelecto, o jurista ele tem uma espécie de ostentação intelectual que não corresponde à realidade prática. O jurista tem uma estética de intelectualidade, biblioteca grande, não necessariamente lida, excelida, quase sempre de obras sem grande conteúdo intelectual, então obras de perfil manualesco, de perfil apenas de resenha ou qualquer coisa para a orientação prática. O que estou dizendo, então, é que esta dimensão da cultura jurídica, esta cultura que se apresenta muitas vezes como erudição vazia, ela, quando se afirma nos termos educacionais, nos termos estritamente da Faculdade de Direito, ela tem ojeriza de um pensamento jurídico bem elaborado. Ela efetivamente gosta de dimensões, de disciplinas como estas, apenas do que se chama de arroz e feijão do direito, direito civil, direito penal e direito processual, e efetivamente considera que direito do trabalho é algo indesejado, porque vem do Vargas, direitos sociais também são extremamente complexos e não desejados, porque eles custam para o empregador. Então, estou contando aqui que nós temos muitas externalidades dirigindo as internalidades dos professores e das professoras. Observem que este é um círculo vicioso, porque também os mantenedores de faculdade são empresários que preferem, que escolhem coordenadores de curso de direito ou diretores da faculdade de direito com um perfil ideológico que lhe seja próximo ou similar. Então, via de regra, sendo os mantenedores de faculdades de direito pessoas que têm um horizonte de manutenção da ordem da exploração capitalista, também fazem com que seus diretores assim sejam escolhidos, recrutados entre elementos que venham defender o capital do capitalista. De tal sorte que esses diretores contratam professoras e professores conforme também o seu interesse. E então, aqui se percebe a quantidade avassaladora de docentes de inclinação conservadora ou reacionária dentro das graduações em Direito, porque isso aqui é uma reação em cadeia. O coordenador de curso e o diretor são, via de regra, conservadores, porque a mantenedora é conservadora, ou até reacionária. Então, eles escolhem professores deste perfil. Em assim escolhendo, agora entendam, a Faculdade de Direito quase sempre é uma amálgama das mesmas posições ideológicas. Ela não rompe, ela não tem espaços distintos de compreensão intelectual, porque, basicamente, ela funciona para apregoar a ideologia do capital. Então, o aluno e a aluna de Direito, quando entram na Faculdade de Direito, eles já sabem que, em algum momento, eles sentem isso, seus professores desmerecem o direito do trabalho. Ah, não é certo, não é correto, é um direito de advogados e advogados de menos técnica do que o direito civil. Muitas vezes essas barbaridades são por aí ditas, são anunciadas, e observem que tudo isso atende a interesses ideológicos. É patente o quanto vai aqui um certo horizonte de atendimento ideológico de uma leitura de mundo conservadora e reacionária, que vai impactar a forja das matrizes curriculares. Elas não darão proeminência a questões críticas, elas, inclusive, ensinarão conteúdos, muitas vezes, apenas práticos, e práticos aqui no nível bastante de rábula, de praxista forense,
nem tão pouco de teoria geral de um ramo dogmático do direito, mas muito mais o que cai no concurso, o que deve-se saber disso para a OAB, e basicamente um saber bastante instrumental. Toda esta dimensão é dada, portanto, pelo horizonte, pelo círculo de formação da Faculdade de Direito. Eu quero também anunciar aqui, alunas e alunos, outra característica filosófica para pensar a sociabilidade das graduações em Direito. Não é apenas naquilo que se anuncia que nós encontramos o fundamento desta leitura de formação e de educação de advogadas e advogados. É também pelo que não se anuncia, é também pelas omissões ou pelas interdições de fala. As faculdades de Direito interditam falas críticas, então não há experiência nem exemplo de faculdades de Direito que tenham se ocupado sobre revolução. Não há um livro sobre teoria jurídica da revolução, não há uma obra para explicar o que faz uma revolução e como poderia ser feita outra. As faculdades de Direito simplesmente não tomam isso como tema da faculdade. Esse tema não entra. Então, apenas a manutenção da ordem, não importa qual seja, é elemento decisivo deste saber que está nas graduações. Outras coisas não estão aqui. Senhoras e senhores, o impacto disso é que para uma jovem, ou um jovem, ou mesmo quem tem mais idade e adentrou a faculdade de Direito, essas pessoas que não sabem o que é a vida jurídica prática, não sabem, inclusive, o que o conhecimento jurídico impacta na luta social, essas pessoas são diretamente confrontadas com uma faculdade de Direito que lhes ensina perfis conservadores. E ele imagina, este estudante de Direito, ou ela imagina, a estudante de Direito, que a faculdade de Direito tem que ser aquilo porque aquilo é o direito. Esta dimensão, inclusive, enviesada sobre questões como direitos humanos, que tampouco são questões revolucionárias. Mas elas são aqui uma espécie de ponto de apoio, ou de disputa, ou de briga, porque nesta constelação geral de como vai se constituindo um saber das matrizes curriculares, quanto menos prevalência se der para o interesse social, quanto mais prevalência se der para o interesse privado, isto é do agrado, volto a dizer, não apenas intelectual dos professores, é do agrado de um maquinário econômico, de faculdades cujos donos são muitas vezes donos de indústrias, de latifúndios. E aí as senhoras e os senhores não esperam que um latifundiário venha a permitir que sua faculdade fale em favor da reforma agrária. Então o MST não entra na maioria das faculdades de Direito. E direito agrário, enquanto direito do latifúndio, entra em todas. Se quiserem que entrem. Mas não há aqui nenhuma objeção ideológica a que entre. Apenas querem, eventualmente, cortar cursos. A faculdade cortam matérias como tais. Mas, se não querem cortar, uma matéria dessa é possível, dada por advogados de latifundiários. Jamais dada por advogados do MST. Portanto, essas dimensões aqui são bastante claras, bastante patentes. Agora eu quero chegar num segundo momento da minha anunciação teórica sobre as graduações em Direito. Isto aqui é decisivo. Eu quero lhes propor, senhoras e senhores, que a estruturação da sociabilidade das faculdades de Direito, ela atende também a um fluxo histórico. Isso, para mim, é uma questão decisiva. Quando estávamos em tempos dentro do capitalismo, que eram os chamados tempos do Fordismo, eu explico esses conceitos no meu livro Estado e Forma Política, último capítulo, que é o capítulo 5º. O capitalismo é um modo de produção que já vem de 200 anos. Pois bem, mas ele tem fases e ele tem modulações, ele tem inflexões, embora a moldura seja a mesma, embora a estruturação geral seja a mesma, ele tem fases dentro dele próprio. Quando nós tivemos este grande movimento do século XX, do que se chamou em inglês, porque essa expressão não é nossa, do vernáculo latino ou então dos países de língua neolatina. Quando em inglês se fala a respeito de civil law e common law, esta dimensão aqui nos revela uma questão muito direta e imediata. O sistema da civil law, que é o sistema nosso, o sistema brasileiro, o sistema europeu continental, sistema da América Latina,
ele se anuncia como aqui um sistema típico, histórico, que advém da Idade Moderna, portanto, nem tampouco é do capitalismo. Já na Idade Moderna, alguns países preferiam a lei do que propriamente a sentença, enquanto outros países e outras formações têm cultura de privilégio da common law, como é o caso dos Estados Unidos e também como é o caso do Reino Unido. Pois bem, estou dizendo aqui um dado geográfico. Alguns países teriam uma postura sobre o que é educação jurídica nas faculdades de direito diferente de outros países. Os Estados Unidos são talvez o problema ou a questão mais exemplar. Quando alguém aqui no Brasil, o brasileiro via de regra, quando é de classe média, ele tem uma espécie de gosto muito acentuado pelas coisas dos Estados Unidos, porque, de fato, ele viu muito filme de Hollywood, ele viu debates estadunidenses, e pouco ele se politizou para entender, inclusive, o papel imperialista desse país, suas condições políticas, econômicas e sociais. Ele não pensa assim, de tal modo que ele concorda com os termos do filme de Hollywood. Pois bem, estou dizendo é que esta leitura que fala que ingleses e estadunidenses têm um direito melhor do que o nosso, portanto, seus juízes são mais sérios, portanto, seu modo de organização é mais venerado. Isto se dá apenas pelo fato de que a maioria de nós não conhece esses, ou a maioria desses juristas dos Estados Unidos. Se nós conhecêssemos, nós perceberíamos que o interesse do capital é o mesmo lá e cá. E então o que estou dizendo é que uma certa persistência por um regime de common law, dizendo que a América Latina tem civil law, a Europa continental tem civil law, isto é uma causa do atraso. Senhoras e senhores, isto é tomar a causa pelo seu efeito, ou tomar algo por aquilo que não é sua causa. Porque estou aqui, mais uma vez, insistindo com a ideia de que estas geografias distintas são duas formas diferentes de chegar ao interesse do capital, seja common law, seja civil law. Só que tem mais uma tese que quero aqui anunciar nesta noite a todas e todos vocês. Há, nos dias atuais, no Brasil e no mundo, um trajeto que eu chamaria de trajeto econômico e também jurídico do pós-fordismo. Não vivemos mais em sociedades fordistas. Se não estamos mais em sociedades fordistas que têm uma produção industrial da riqueza no sentido de planejamento prévio, no sentido de jogar milhares de pessoas dentro de uma fábrica, esta fábrica não seria pensada em termos de mudança a cada momento, mas seria uma fábrica sólida. Isso seria o fordismo. Esta dimensão ela é ultrapassada quando nós chegamos a uma outra estratégia de acumulação capitalista, que é o que se chama de pós-fordismo. Pois bem, quero anunciar às senhoras e aos senhores que a civil law, que é o caso do nosso direito do Brasil, que é um direito da lei, direito legislado, conforme o direito romano, inclusive em boa parte, não tudo, do direito romano, mas esta posição da civil law em países como o Brasil e tantos outros mais, hoje é desprestigiada em face da common law, porque a common law tem relação direta com a estrutura econômica do pós-fordismo. Se nós não temos mais empresas campeãs nacionais, se nós não temos mais um Estado indutor da economia, ou o Estado brasileiro não faz mais chip para computadores, nem nada disso. Se essa estrutura foi mudando com o passar do tempo, se nossa estrutura econômica é outra, nós estamos profundamente vinculados agora a uma ordem econômica que não é capitaneada pela burguesia do Brasil. Pasmem, eu não estou dizendo que não haja uma burguesia brasileira. Estou dizendo que ela existe, no entanto, ela opera em conjunto com burguesias internacionais. Esta dimensão faz revelar que não há uma burguesia somente brasileira, tampouco um interesse nacional que venha se transpassar para o direito. Então, com isto, estou aqui dizendo que temos cada vez mais no Brasil uma ascendência de interesses estrangeiros na própria economia material vivida do cotidiano ou do dia a dia no Brasil. Se assim se dá, pasmem, há uma cultura que cada vez tem ficado mais decisiva, maior, no sentido de fazer com que as faculdades de direito do Brasil privilegiem a common law estadunidense em face da civil law brasileira e europeia continental. Porque os Estados Unidos têm negócios
estruturados pela common law, um direito contratual, basicamente, não um direito regulado no contrato pelo Estado. Senhoras e senhores, olhem um absurdo desta posição. Como aos Estados Unidos é melhor que seus negócios sejam estipulados segundo os trâmites burocráticos estadunidenses, há muitas e muitos nas faculdades de Direito do Brasil que querem antecipar este favor ao estadunidense, dizendo: aprendam a common law, que então vocês serão empregados de escritórios internacionais que atendem ao interesse do capital estadunidense. Essa é a questão decisiva, esta é a questão determinante. Por quê? Porque, pasmem, nem para termos uma dignidade cultural antiga, eu diria conservadora nos termos de vir de uma tradição portuguesa, que no passado se chamava, eu já disse a respeito disso, se chamava Coimbra, porque a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que é a de Olinda, que depois virou a de Recife, elas vieram do modelo da Faculdade de Direito de Coimbra, então se dizia do modelo coimbrão. Quando se usava coimbrão no século XIX e no século XX, isso queria dizer atrasado, porque Portugal era um país atrasado, então era uma acepção horrível sobre educar na Faculdade de Direito. Hoje, nem para ser conservador dessa tradição, temos mais uma posição brasileira. O que há são negócios. E, sendo negócios, o negócio da sociedade, então a Faculdade de Direito, ela deixa de ensinar um direito tradicional brasileiro em troca de direito contratual estadunidense, dizendo, inclusive, quem aprender isso terá mais chance de empregabilidade nas empresas internacionais. O que é, de alguma maneira, uma verdade, porque, efetivamente, esta dimensão, quem tem o dinheiro alto é o capital internacional. O capital brasileiro não tem tamanho, grau de expressividade na própria economia. O Brasil, em especial, desde o tempo da ditadura militar, ele não tem uma posição nacionalista, inclusive, da construção de um capital brasileiro. É bastante, inclusive, disperso de qualquer nacionalismo, esse pacote, tirando um ou outro, inclusive presidente, a maioria é uma maioria entreguista, de tal modo que a Faculdade de Direito tem tido um privilégio da common law em face da civil law. Agora vem uma tese profunda que eu quero anunciar aqui. A common law adapta-se melhor, se adapta melhor aos termos de uma sociedade pós-fordista, na medida em que o contratual, em face do legislado, espera que seja apenas o acordo das partes e mais nenhuma regra estatal venha sobre ela dar coerção. Enquanto nas estruturas de civil law e no tempo do fordismo, era fundamental a normatividade para planejar um horizonte de acumulação de médio e longo prazo. Dado que no pós-fordismo a acumulação é imediata, quanto menos regra estatal, mais se faz com que alguém possa acumular muito no Brasil e tirar o dinheiro daqui, levar ao exterior. No dia de hoje, exatamente no dia de hoje, isto falo apenas para constar para a história, o ministro da Economia do Brasil foi chamado ao Congresso Nacional a declarar por que tem patrimônio não declarado em paraísos fiscais do Caribe. E então disse que isto é porque ele quer maximizar os lucros, e isto dá a dimensão de que nem aqueles que deveriam, de algum modo, pelo idealismo juspositivista, zelar pelas instituições jurídicas, o fazem. A Receita Federal, inclusive, é subordinada a esse ministro da Economia. Então, as senhoras e os senhores percebam que existe hoje, efetivamente, uma tendência a fazer com que a Faculdade de Direito cada vez menos queira ensinar as amarras estatais, que são amarras nacionais, e cada vez mais coloque a aluna ou aluno de Direito na confluência de um saber, portanto, do interesse do capital estadunidense. Também é chocante que o direito que resiste há 2000 anos, e esta resistência aqui não é positiva apenas, estou dizendo que é uma forma de abertura de mundo, apenas isso, muitas vezes negativíssima. Mas o direito que há 2000 anos resiste numa certa linguagem latinista, que veio no latim até os meados do século XX, foi apenas na metade do século XX que se deixou de conhecer de modo melhor o latim pelos juristas.
da segunda metade do século XX, então, quando o jurista não aprende mais latim, ao menos ele sabe falar brocardos em latim, ele tinha uma cultura relativamente próxima do latim, com a dimensão do pós-fordismo, de uma economia cujo centro capitalista penetra a periferia e domina a periferia. Observem a troca imediata do nosso padrão cultural, inclusive das faculdades de direito, que não mais formarão alunas e alunos de direito para que aprendam latim, mas que formam alunas e alunos de direito que, se não falam em português, falam em inglês. E o inglês não é língua culturalmente próxima da língua da cultura jurídica brasileira. O Brasil é um país de civil law, até se poderia dizer, de modo, inclusive, muito peculiar, muito exótico, que, em muitas ocasiões, o Brasil preferiu ler questões jurídicas em alemão. Justifica-se pelo fato de que a Alemanha tem uma estrutura jurídica de civil law. Então, no século XIX, a escola do Recife, inclusive, hoje, Universidade Federal de Pernambuco, seus intelectuais gostavam de falar e de ler alemão. Ler em alemão, falar alemão. De tal sorte que até lá nós temos uma matriz de civil law. Ou França, quantas e quantos não construíram suas leituras jurídicas de modelos franceses? Ou então o direito italiano, também muito recorrente entre nós do Brasil. Observem que é uma novidade termos uma cultura anglófona, porque esta cultura originalmente não é nossa no direito. No entanto, como os Estados Unidos dominam o mundo capitalista e como um jurista quer se educar enquanto advogado ou advogado para a empregabilidade, sabe essa jurista ou esse jurista que o latim não serve para nada. É apenas uma espécie de diploma na parede, enquanto o inglês é a língua negocial. Então, observem aqui esta dimensão, que a sociabilidade da graduação em Direito, da Faculdade de Direito, ela não se forma apenas porque na faculdade mandaram que houvesse a disciplina de inglês jurídico e não de latim jurídico. Não é só isso. Até porque eu conheço bem o Brasil, quase sempre não há nem inglês jurídico e nem latim jurídico. Não há nada de línguas. E quando uma faculdade de Direito, no primeiro ano, dá uma matéria de comunicação jurídica ou linguagem jurídica, na verdade, quase nada vem dessa matéria de Direito, porque o que importa mesmo é ensinar alunos que têm grau de dificuldade na alfabetização a lerem e a escreverem. É para isso que serve essa disciplina. Não é para ganhar brocardo jurídico. Pelo contrário, é para limpar deficiências de saber do ensino médio, do ensino básico. Então, por isso, as faculdades de Direito começam ensinando português como uma matéria óbvia, porque os alunos e alunas não aprenderam o óbvio. Estou dizendo aqui que esta dimensão de escolher o inglês ao alemão, ao francês, ao italiano ou ao latim, ela tem um atendimento imediato de interesses do capital. É o capital que permeia o mundo, o capital quer que seja em inglês a estruturação jurídica do mundo, e nós perdemos o padrão coimbrão em troca de tentar ser uma espécie de emulação da faculdade comunitária do meio-oeste estadunidense, mas com a expectativa de que o aluno, sabendo falar bem inglês e se comunicar em inglês, este aluno, então, poderia estar habilitado a ser empregado em escritórios de advocacia que tenham por clientes empresas estadunidenses. Observem aonde chega o nível da sociabilidade na Faculdade de Direito. Chega a ponto de nós não termos mais fala de brocardos em latim, que, via de regra, eram os brocardos do direito romano. Nós já não temos mais isso. Conta-me um querido amigo da área de Direito Penal, meu colega também, professor da Faculdade de Direito do Largo São Francisco da USP, conta-me que anos atrás um aluno de segundo ano da USP leu, por voz alta, inclusive, o Instituto do Direito Penal, no meio da sala de aula, e leu habeas corpus, porque isso seria habeas corpus, e pela primeira vez ele viu a expressão, estava em itálico, não era português, ele teve certeza que era inglês. Então, em sendo inglês, é habeas corpus. Ou seja, nós perdemos a cultura latinista em troca de outra que seja efetivamente negocial. Eu não faço o louvor do latim apenas pelo latim, porque o latim é uma língua de dominação de sociedades escravistas e feudais e que se mantiveram por muito tempo nessa dimensão. Não é um louvor ao latim apenas, mas é a constatação de que não há uma cultura jurídica autônoma, porque quando acaba o latim vem o inglês nem serve para erudição, serve apenas para poder conversar com um cliente em Nova York. Essa é a dimensão prática e imediata.
O jurista abandona uma erudição pela eficiência. Eu tenho falado várias vezes nas minhas aulas da cátedra que o jurista troca esta empáfia, esta arrogância de uma fala vazia por negócios. Então, ele não precisa sequer falar, ele pode falar qualquer coisa, uma coisa banal, desde que feche negócios. Isso aqui, efetivamente, é um padrão novo da própria educação advocatícia. Então, senhoras e senhores, estou dizendo que este arco da estruturação da educação advocatícia atenta a muitos fatores. Ela tem por eixo uma ordem muito grande de elementos. Esta dimensão aqui deságua, agora eu quero tratar não só da questão da estruturação da matriz curricular ou dos professores de direito, agora eu quero desaguar, não só professores e coordenadores, diretores, mantenedores, eu quero desaguar nos alunos e alunas da Faculdade de Direito. Porque esses alunos também têm participação ativa para que queiram saber apenas o que tem interesse profissional ou econômico de lucratividade. Então, a dimensão imediata é um pleito de alunas e alunos. Tanto os professores querem ensinar o que dá apenas profissionalização, ou lucro, ou dinheiro, quanto os alunos também só querem aprender isto via de regra. Então, é uma minoria aquela de alunas e alunos que desejariam um certo conhecimento para poder ter uma dimensão total a respeito da sociedade. Os alunos demandam coisas que caiam na prova, caiam na OAB, caiam no concurso, e tudo que não cai nesses concursos é tomado como sendo uma matéria inútil. Então, há efetivamente aqui uma espécie de louvação do funcionalismo. Só serve o que tem efetivamente algo a cumprir para a lucratividade. Eu diria que cada vez mais, inclusive, os próprios alunos têm uma espécie de pacote do que desejam, e esse pacote tem quase sempre uma aproximação muito grande com aquilo que está nos concursos, e, portanto, a Faculdade de Direito, pasmem a tragédia, eu já me referi a ela em aulas deste ano, embora não deste semestre, quando falei da formação continuada de advogadas e advogados, da educação continuada. Eu disse por lá dos cursinhos de direito. Agora, pasmem, senhoras e senhores, não é que a Faculdade de Direito direciona os cursinhos. Dá-se exatamente o oposto. O cursinho direciona a Faculdade de Direito. Um jurista de 50 anos atrás no Brasil, no estilo coimbrão, o estilo tradicional de jurista, era um homem de retórica sofisticadíssima e, via de regra, também incompreendido pelos alunos, porque falava numa linguagem difícil. Retórica, aqui neste caso, não quer dizer uma fala acessível. Pode ser, inclusive, uma fala pernóstica, para que ninguém entendesse. Mas era uma fala com um grau de recursos retóricos bastante pronunciado. Pois bem, que é um professor de direito hoje? E eu diria, então, que 40 anos atrás, um professor de cursinho, em face de um professor de faculdade de direito, ele era zombado, porque era alguém inculto, alguém que apenas ensinava para as pessoas pegadinhas, ou então táticas para passar em concursos, enquanto o professor de faculdade de direito ensinava doutrina, ensinava as matrizes do conhecimento daquela área do saber. Portanto, postulava, ainda que em meia aula apenas do curso, mas postulava um saber, eu diria, teórico mais amplo. E o professor de cursinho chegava e contava piada, eventualmente fazia rima para questões jurídicas, enfim, era tido por um modo bastante zombado, pasmem, alunas e alunos. É de tal modo decisivo o arcabouço do interesse da profissionalização, do interesse do lucro dentro da graduação em Direito, que o cursinho, que só interessa a questões como passar em provas para se habilitar a empregos públicos, esta dimensão dos cursinhos, que é uma dimensão muito prática, de muito desaguar imediato, os cursinhos passaram a ser o padrão para os docentes das graduações em Direito. Então, hoje, o que nós temos não é um professor de cursinho tentando imitar a erudição, ainda que vazia, de um professor de Direito. É o professor de Direito tentando ser, dentro da Faculdade de Direito, o equivalente a um professor de cursinho. Então, dando dicas, então, de alguma maneira, comprando emocionalmente vínculo com os alunos, dizendo que eu vou ensinar agora, cai na prova.
Olha que eu acho que isso aqui vai cair na prova do concurso do mês que vem. Observem quantas dimensões há aqui que trazem uma configuração para a docência na Faculdade de Direito a partir de interesses imediatos de cursinhos, de tal modo que alguém perguntaria, este conhecimento de primeiro ano de faculdade cairá na OAB? Se o professor diz não, então o aluno não quer estudar, porque ele quer estudar o que cai na OAB ou cai no concurso. Então, observem que eu também estou dizendo que o estudante de Direito e a estudante de Direito, eles não são peças neutras nesse processo. Não é que viciado é quem... Não é que viciado seja quem é velho. Viciado é quem já tem anos de carga de experiência profissional jurídica. Viciada é a estrutura do capitalismo que leva alguém a fazer o direito numa expectativa remuneratória, lucrativa, profissional. Se ele já vai ao direito com a expectativa remuneratória, dentro da faculdade de direito, ele quer aprender e quer ser ensinado sobre o que lhe carreia o interesse da própria profissionalização ou o interesse econômico. O que dá dinheiro ele quer saber. Só que isso aqui não foi a faculdade que perverteu uma espécie de consciência ideal da estudante de direito ou do estudante de direito. Pelo contrário, essa é a estrutura do capitalismo. Então, ainda que a faculdade fizesse um contraponto com direitos humanos, direitos sociais, ou crítica do direito, para falar de um nível mais alto ainda de reflexão, ainda que fizesse esse contraponto, a prática econômica faz do estudante de direito alguém interessado em um conhecimento, em um saber que tenha funcionalidade prática mercantil. Então, prezados e prezados, o que estou dizendo é que existe uma espécie de circuito pleno do interesse capitalista dentro das faculdades de direito. Os mantenedores assim o querem, os professores querem isso também. Os alunos, não é que eles se sentem enganados porque só aprenderam as dimensões do interesse do capital, é o que eles querem também. Então, observem uma coisa chocante que vou aqui anunciar. Até mesmo alguns professores e ideias críticos são os alunos que não querem. São eles que desejam outra dimensão. Então, existem questões como tal matéria não serve para nada, tal outra aula é apenas para ficar falando de coisas que não tem sentido nenhum. Então, observem que essa construção inteirinha se dá numa estruturação do capital. E também existe um fenômeno nas faculdades de Direito que agora se dá pela tecnologia em EAD, educação à distância. Então, assuntos de sumenos importância, estas pessoas essas mantenedoras deixam para aulas online ou aulas gravadas. Então, não há contato, não há proximidade, não há condição de dar exemplo, de responder a exemplo, porque são aulas para multidão. Então, observem que aqui não há esta diretriz. No entanto, que cai, eventualmente, numa prova de concurso ou na OAB, para isso os professores estão por lá, dando dicas presencialmente. No último dia antes do concurso, pode haver quem venha a dar alguma dica a mais. Isto é uma dimensão que estou aqui dizendo muito decisiva da construção da graduação em Direito. Agora eu quero descer mais um ponto ainda na graduação em Direito e dizer que existe um espaço tradicional, não reiterado, mas tradicional, de abertura de horizontes críticos e políticos na Faculdade de Direito. Não é da mantenedora, vocês conseguem me entender, a mantenedora não tem essa leitura, não é dos diretores e coordenadores de faculdade, não é do corpo docente. De onde vem esta tradição de um pensamento um pouco mais crítico dentro das faculdades de Direito? De algumas mobilizações de alunas e alunos que tenham uma cabeça crítica. Então, via de regra, o espaço mais decisivo para a forja de um pensamento mais aberto vem dos centros acadêmicos, quando eles são disputados por elementos de perfil progressista, porque na Faculdade de Direito nem comum é ter chapa para centro acadêmico com posições de esquerda ou posições progressistas. O que nós temos, via de regra, é gente repetindo o mesmo grau de sempre da leitura de mundo. Então, o que estou aqui anunciando é que se querem encontrar um pouco de progressismo na cultura jurídica, é mais fácil encontrá-lo nos alunos do que nos professores. Porque o professor tem aqui uma diretriz, um horizonte muito vinculado ao horizonte da empregabilidade. A aluno e o aluno, eventualmente, entendo aqui a minha ênfase no eventualmente poderiam se dispor para que alcançassem uma certa questão crítica sobre o mundo.
Mas também lembro que existem tentativas de neutralização desse padrão da politização dos alunos e alunas. Não é frequente, não estou dizendo que seja sempre assim, mas em muitos locais há uma cultura estadunidense transplantada para as universidades do Brasil de fazer um certo privilégio a atléticas, ligas de alunos para esportes ou atletismo. E estas ligas para o atletismo, as atléticas, elas têm uma peculiaridade qual seja, estas ligas esportivas, elas não estão orientadas para a politização, tampouco para a fala a respeito do que são as diretrizes da Faculdade de Direito, qual a matriz curricular. São, via de regra, elementos que blindam alunos de uma posição crítica, porque deixam-no na bolha de interesses conservadores. Então, um louvor da amizade entre os esportistas, um louvor da festa, do churrasco, da bebida alcoólica, de tal modo que esta celebração ela não é igual àquela do centro acadêmico, que tem que operar, muitas vezes, contra professores, contra a diretoria, e até, em algumas ocasiões, os diretores, os mantenedores patrocinam a atlética, porque eventualmente põe sua marca nos jogos jurídicos ou qualquer dimensão nesse perfil. Então, reiteradamente, é uma tradição de que o espaço de politização possível do centro acadêmico, ele é combatido em razão, em função de um certo horizonte de sociabilidade que é o esportivo, que é do atletismo ou de qualquer modalidade aí das atléticas. E, efetivamente, esse modelo é mais agradável, envolve mais festas, envolve uma carga de vinculação mais leve do que aquela que tem que tratar de questões políticas. Por isso, senhoras e senhores, embora eu reconheça um grau de diapasão contrário nas graduações em direito, nos discentes de direito, e não nos docentes, eu tenho esperança mais no discente do que no docente e no mantenedor, também sou obrigado a dizer que o corpo docente não está impávido à espera de interpelação ideológica. Este corpo discente, o corpo dos alunos da Faculdade de Direito, é um corpo ativo para fazer cumprir determinações econômico-sociais das pessoas. Então, as pessoas precisam trabalhar, querem ter lucratividade, a Faculdade de Direito é orientada para que chegue lá. Então, estudar o que faz no curso, no estágio, porque isso ajuda no estágio, estudar o que cai na OAB, porque ajuda para a OAB, estudar o que cai no concurso tal e qual, porque conhecimento será útil para lá. Observem, então, a dinâmica que eu estou dizendo. Não é frequente que os alunos da graduação, em maioria, tenham uma posição crítica. É minoritária esta posição. Ela é extremamente minoritária, porque a Faculdade de Direito se pensa formada para a acumulação, se pensa formada para o capital. Pois bem, antes de eu chegar às perguntas e questões derradeiras deste curso, eu quero tratar, dentro da sociabilidade, tanto das questões dos horrores da exploração e da dominação e da opressão, e, ao final, eu quero falar da esperança. Se a sociabilidade da Faculdade de Direito não é formada pela própria Faculdade de Direito, agora eu vou trazer um problema enorme à nossa reflexão. Se dá aqui a estruturação da graduação em Direito, não só pela escolha dos diretores e mantenedores da instituição, mas se dá um atravessamento econômico do capital em face da Faculdade de Direito, eu não tenho ilusão de que haja uma espécie de iluminismo do corpo dirigente da educação advocatícia ou da educação jurídica, iluminismo que poderia fazer com que nós transformássemos as condições do corpo discente. Nós temos muito, pelo contrário, uma condição de clamor discente pelo mesmo clamor do corpo docente e das mantenedoras. Então, eu diria que é um bloco só, não há fissura fundamental. Sempre alguém lembrará, às vezes tem alguns alunos e algumas alunas de matriz progressista, não suficientemente para fazer com que em cada instituição houvesse um clamor da maioria por estudar questões sociais, as revoluções, por estudar economia política, por estudar filosofia, por estudar ciência política, muito pelo contrário. Professores não dão, mantenedores não querem pagar para isso, e alunos também não querem essas disciplinas. Então, é um circuito fechado, não saímos daqui. Esta dimensão é dada. Eu tenho que jogar um balde de água fria, na esperança de que a educação transforme o mundo,
porque eu tenho falado este curso inteiro, a educação advocatícia não transforma nada, mantém a ordem social posta. Isso é isso. Isso é educar advocaticiamente ou educar juridicamente. É educar para manter juridicamente a ordem. Isso aqui não é uma imposição de docentes contra discentes, é pedido de discente para docente. Aqui vai uma tragédia enorme. E eu conheci alguns casos de faculdades em que eu montei, que eu instalei, que fui diretor delas, eu conheci casos de corpo docente progressista e alunos reacionários. Que não gostavam do que o professor dizia, porque não batia com a revista dominical que ele lia, da qual não preciso nem dizer o nome. Bem, então, aqui vai esta percepção de que há dificuldades neste caminho. E agora eu quero falar da sociabilidade em outro nível. Existe uma sociabilidade de alunos e professores numa certa cumplicidade de estamento jurídico, de classe, em muitas das ocasiões, e de toda a ordem que eu posso dizer aqui de domínios sociais opressivos, como machismo, patriarcalismo, racismo, homofobia, xenofobia. Então, o que estou aqui dizendo é que existe uma sociabilidade entre alunas e alunos de direito que promove, inclusive, um certo saber homofóbico, machista, racista, porque formam-se grupos, formam-se elementos que vão aqui se encontrando. E esses elementos têm, muitas vezes, uma ordem comum de pensamento. Então, também é frequente que alunos de direito de matriz mais reacionária escrevam uma coisa na prova, porque o professor assim quer, só que ele mesmo diz: eu sou aquele que pensa o contrário, eu sou contra direitos humanos porque quero que todo bandido morra. Só que ele não pode escrever isso na prova, ele não pode escrever isso no trabalho. Então, observem, onde estamos nesse nível, a nossa sociabilidade é permeada por preconceitos. Então, as pessoas contam piada na faculdade de Direito. A piada do aluno, do professor, tem um impacto extraordinário na vida de quem sofreu esta mesma fala. Então, observem aqui, prezados e prezadas, nós temos uma sociabilidade que constrói o preconceito, constrói também as condições da diferença econômica de classe. Isso aqui é uma tragédia. Estou colocando a dificuldade enorme das faculdades de direito. Quero, no entanto, antes de passar para a fase de perguntas, quero, no entanto, dizer aqui a todas e todos palavras de esperança. Essas palavras não passam pela graduação em direito, de modo algum. Não passam pelo que se ensina na graduação em Direito também. Eu estou aqui concluindo esta etapa das graduações em Direito, das faculdades de Direito. Eu não tenho nenhuma ilusão quanto à faculdade de Direito. Tampouco tenho ilusão quanto a juristas que se formam na faculdade. Já tenho uma certa experiência para ver que muitas vezes posições de mundo progressistas na faculdade de Direito são levadas ao oposto no prazo de 5 anos. A pessoa teve um filho, precisa pagar contas, não dá mais para politizar tudo, agora é preciso aceitar um contrato e viver nos termos do contrato. Então, esta dimensão que estou aqui dizendo a todas e todos vocês, esta estruturação desta sociabilidade educacional tem uma cumplicidade profunda de estudantes e docentes com o mercado. É uma estruturação ideológica capitalista. Toda vez que o capitalismo é posto em xeque, incomoda professores e alunos, materializadores também. Então, observem que é um ponto máximo, pelo qual sua ultrapassagem também é a ultrapassagem deste parâmetro de sociabilidade. Não se pode falar contra o capitalismo. Pode-se até tentar fazer reforma dentro do capitalismo. Contra a estrutura capitalista, não. Então, as faculdades de Direito não começam ensinando o que é o modo de produção capitalista e o que é o direito do modo de produção capitalista. As faculdades de Direito tentam naturalizar a economia para falar que ela é uma espécie de microeconomia e fazer conta. Só isso. Isso me incomoda profundamente. Qual é a palavra da esperança? Eu posso vos dizer que este processo histórico apenas na educação, ele não consegue romper com a reprodução do capital, e com as dominações e com as opressões. No entanto, senhoras e senhores, nós precisamos dar o início de uma longa marcha a partir daquilo que temos na mão para transformarmos essas instituições, acabarmos com elas.
Então, os espaços da graduação em Direito, ao menos, são espaços de encontros aleatórios. Eu escrevi um livro sobre autossério e materialismo aleatório. Isso é um tema que me é muito caro. As pessoas, eventualmente, podem se encontrar, e neste encontro, elas podem aprender entre si. E daí o papel e o relevo que jogam os professores. Porque se o professor consegue dar uma forja à faculdade de Direito, com um horizonte relativamente distinto, quem sabe com isso nós temos, eventualmente, uma dimensão de contraposição, que não vai fazer frutificar outro mundo com a faculdade de Direito. Eu insisto profundamente com isso, isso não se dá. Direito e faculdade de Direito são forma e instituição do capital. No entanto, senhoras e senhores, vai que, nesta forja educacional, ou na conscientização de alunas e alunos, participação em política estudantil, em centro acadêmico e na ação política e social, possa se fazer aqui um modelo que chame a atenção de todas e todos os alunos. As minhas últimas palavras, antes de abrir para a segunda parte desta minha aula, é uma palavra para vos dizer que a crítica, ela quase nunca é enunciada nas faculdades de Direito. No entanto, há um solo fértil para que se escute uma palavra de crítica, porque ainda há alunas e alunos para os quais o mundo não faz sentido. E ainda que todas e todos venham lhe dizer, ou a maioria lhe diga, que aquilo que está regulado normativamente é justo e o capitalismo é justo, ainda há aquelas e aqueles que têm um pé atrás em relação a isso. Eu não desisti da educação advocatícia, eu não desisti da educação jurídica. É porque não desisti que esta cátedra, para mim, pelos meus caminhos, pela minha condução, ela é um elemento de muita esperança. Eu ainda tenho uma esperança muito grande de que a advocacia e sua educação possam não romper com o sistema, porque a advocacia é do sistema, mas possam gerar atrito, e tanto quanto dizia o velho Heráclito, filósofo da Grécia Antiga, de muito apreço por todas e todos que são lutadores das causas da transformação do mundo, para poder fazer a bela melodia, primeiro é preciso que haja um conflito, o atrito do arco e da lira. Nesse dia, quando se atritar o arco com a lira, quem sabe não sai a música, quem sabe não sai a harmonia, e esta harmonia sai do conflito, ela não sai simplesmente da cópia do saber jurídico de uma geração ou de tantas gerações para as próximas gerações. Haverá um dia no futuro da humanidade em que, melhor do que graduações em direito ou faculdades de direito, nós teremos a sociedade inteira enquanto escola, não para o direito, nem para o Estado, nem para o capital. Uma escola de uma sociabilidade outra que seja transformada. Obrigado a todas e todos. Com isto, alunas e alunos, chego à parte derradeira desta aula, que é a derradeira aula deste módulo sobre as graduações em Direito. Mas agora eu abro as perguntas das minhas alunas e dos meus alunos. Professor, boa noite. Boa noite. Meu nome é Marina, sou advogada, sou do Rio de Janeiro. Eu queria saber, eu sou uma grande fã sua, então desculpa se eu ficar nervosa, assim, mas eu queria saber como é que o senhor vê alguns projetos de educação que acontecem, por exemplo, em coletivos, eu não sei se eu conhece algum especificamente, mas aqui no Rio tem alguns projetos que até partidos sem legenda e tudo mais, que fazem projetos para ensino em favela, por exemplo, e tudo mais, com esse viés mais crítico. Como é que o senhor vê esses projetos, né? Assim, você acha que isso também seria... dá para ter esperança com essas coisas acontecendo? Ou a gente cai sempre aquele mesmo problema de temos que mudar primeiro o sistema econômico para mudar tudo? O que você acha sobre isso? Veja, Marina, esta dimensão é fundamental, porque muitas vezes esses espaços alternativos
eles geram energias e mesmo compreensões políticas, críticas naquelas alunas e alunos que participam desses movimentos. A dimensão desta geração de algum grau de crítica, eu não discordo disso. Quero, no entanto, dizer que boa parte desse padrão de alternativas de prática jurídica ou de saber jurídico dentro da graduação são subsumidos logo continuamente por coisas como empresas júniores das faculdades de direito. Então, esta participação muitas vezes é uma participação financiada por ONGs internacionais, por movimentos que querem uma dimensão de respeito aos contratos, mas desde que seja inclusivo de minorias, grupos sociais tais e quais. Então, há uma ideologia de defesa da ordem jurídica, que é a defesa do capital. Não estou dizendo que todos esses grupos sejam assim, mas em avassaladora maioria são grupos progressistas para algumas causas em específico, dentro de uma sociabilidade jurídica intocada. Tanto quanto se respeita os contratos, deve-se respeitar os direitos humanos tais e quais. Então, o que se pretende ganhar aqui, em termos de direitos humanos, na verdade, é o louvor direto das instituições do capital. Que, na verdade, para dizer em termos, inclusive, que sejam visuais às senhoras e aos senhores, para não falar de questões do nosso país, falo de outros, então seria mais ou menos uma postura como a do Partido Democrata dos Estados Unidos. Pode fazer aqui uma espécie de luta a partir de certas pautas, elas são aceitas pelo capital, mas não pode falar contra o sistema. Então, não há um grupo de estudos do imperialismo na Faculdade de Direito. E se houver, não é formalizado. E se for formalizado, é numa ou outra entidade, universidade pública ou privada filantrópica, mas, via de regra, também não é promovida uma leitura nesse nível. Não há um grupo sobre lawfare, não há um grupo sobre... se houver também, é uma leitura liberal. Então, o que estou dizendo é que há dimensões efetivamente muito difíceis de serem trabalhadas nessa dinâmica, mas há espaços de luta. Eu diria que, inclusive, quando alunas e alunos se abeiram de movimentos sociais, se abeiram de movimentos transformadores e mesmo de lutas revolucionárias, esses alunos e alunas tendem a ganhar uma experiência política bastante grande. Mas eu tenho que confessar aqui que da experiência do que temos no Brasil e no mundo, isso é virtualmente nulo. Porque o que se chama de progressismo é a inclusão dentro das instituições jurídicas e só. E, portanto, a manutenção do Estado, do direito e, em especial, do capital. Posso dizer da minha experiência pelo Brasil e pelo mundo, praticamente todo o horizonte do que se reputa progressismo dentro das graduações em direito é composto por pessoas de perfil liberal de esquerda. Quase ninguém contra o sistema, ou quase ninguém buscando a transformação do sistema. Mas é de se louvar que haja posturas relativamente progressistas, ainda que elas cheguem ao cabo no mesmo lugar comum dos demais do próprio direito. E também é de se dizer que, via de regra, este impulso inicial, sendo ele feito numa sociedade capitalista, ele se transforma, no prazo de menos de 10 anos, numa ou num graduando em direito. Se houver constância, se transforma num nicho econômico de mercado. Então, o progressismo, se for mantido, porque muitas vezes ele não é, a Faculdade de Direito gera uma certa movimentação política na aluna e no aluno, pós-faculdade ele se emprega em tal lugar e, por lá, nunca mais volta ao tema que trabalhou. Se perseverou, se teve constância, se perenizou por alguns anos o tema com o qual trabalhou, ele está inserido numa sociabilidade capitalista, de tal modo que esse tema tem que gerar para ele uma certa forma remuneratória. Então, esse tema passa a ser o emprego dele. E aí, ele precisa fazer dinheiro com essa questão. Então, muitas lutas, inclusive de grupos sociais, de movimentos sociais, de minorias, passa a ser uma luta da qual se depende para a vida profissional de muita gente, porque o capitalismo ou faz com que esta ação política seja profissionalizada em termos remuneratórios, ou então ela não vai ser trabalhada continuamente por aquela pessoa, ela vai trabalhar em outra profissão que lhe pague, mais do que efetivamente algo que seja aqui simplesmente minha vontade de transformar o mundo. Ok, Marina?
Sim, obrigada, viu, Muito professor? bem, obrigado. Ana Gonçalves. Professor, antes de fazer a pergunta, eu só queria dizer que foi muito bom ouvir, principalmente o final da sua fala, quando você trouxe, né, uma possibilidade mais otimista da gente pensar numa atuação mais esperançosa aí dentro desse campo, né, da educação jurídica. E eu tenho uma questão, construo um movimento estudantil tanto no curso de História quanto no curso de Direito. E tem um ponto dentro do movimento estudantil que é o perfil dos estudantes de Direito é muito específico. A questão do burocratismo em qualquer processo dentro do movimento estudantil é muito cansativo. A questão do carguismo, quando a gente consegue organizar pessoas. Essas pessoas muitas vezes estão pensando num networking, numa possibilidade de entrar numa determinada instituição que tenha uma perspectiva mais progressista, mas estão muito faltando o olhar para a ideia do cargo. Isso no curso de Direito é peculiar com relação a qualquer outro curso, que eu acompanho outros cursos, e especificamente o de História. E a questão do romantismo também, da transformação no campo do direito, que é muito difícil fazer a crítica do próprio direito, não no conteúdo, mas como forma. Quando as pessoas entram no movimento estudantil com uma perspectiva progressista, romantizando a sua própria atuação no campo do direito. E isso acontece tanto no movimento estudantil mais pragmático, como na academia também, né? Colocar como se o direito fosse um instrumento por excelência de transformação da sociedade e se ver como uma grande atuação jurídica, a melhor possibilidade de atuação social. Mas a minha pergunta não tem nada a ver com isso. Eu queria entender se, dentro aí desse campo da tática, da estratégia, né, da reforma, você falou sobre o common law e o civil law. Eu queria saber, professor, se, para você, uma opinião, seria melhor se o Brasil aderisse no campo da reforma ao common law. Obrigado, Ana. Minha proposta sempre foi no sentido de fazer com que houvesse uma carga crítica sobre o saber do direito que permitisse, inclusive, a sociedade transformar, suplantar a condição jurídica, a condição estatal, que é a condição do modo de produção. Eu penso que enquanto nós não tivermos por horizonte a transformação do modo de produção capitalista, nossa dimensão jurídica, ela simplesmente estrutura a reprodução do capital. Então, civil law e common law são dois modelos de manutenção do capital, e não há diferença nenhuma entre ambos, a não ser que a common law facilita para o capital estadunidense, e a civil law é uma posição tradicional do capital europeu, continental ou brasileiro. Então, apenas por esta questão, é simplesmente dizer que o Brasil tem uma estrutura jurídica tradicional, dos Estados Unidos tem outra, e facilitar para trocar a nossa pela dos Estados Unidos equivale a trocar a língua portuguesa pelo inglês para facilitar a nossa comunicação com os Estados Unidos. Então, é até uma indignidade cultural, digamos assim, não que a civil law seja nada melhor. Vejam, a Índia tem uma fala em relação a si própria que diz assim: nós temos uma vantagem em relação à China. Qual seria a vantagem? A China tem no mandarim a sua língua base e ninguém no mundo, fora os chineses, fala mandarim, ou é difícil de aprender. O indiano, como ele foi colonizado pela Inglaterra, ele, além das línguas de base, enfim, das línguas hindi, que por lá se estruturaram, ele fala inglês. Então, isso que o indiano apresenta como vantagem pode ser lido exatamente enquanto uma desvantagem, porque exatamente o que lhe serve? Ele serve ser call center dos Estados Unidos, porque este é o padrão de troca de quem fala o inglês em face da matriz do capital, enquanto seria muito melhor falar o mandarim, fazer uma revolução e, na revolução, afirmar-se economicamente em mandarim. Portanto, a dimensão da civil law e da common law, aqui, ela tem apenas uma espécie de cereja do bolo, que é dizer que, além de tudo, não se deve entregar os anéis, mas o dedo já foi. Porque onde houver o predomínio do capital, por lá haverá o mando jurídico para o mundo inteiro. Então, seria apenas uma espécie de entrega não total, para ver se com isso também a dignidade que já não há nessa estrutura, se sobra ainda pelo menos uma dignidade estética. Só isso, no final das contas. Mas
efetivamente, enquanto não tivermos um horizonte transformador, nossa educação advocatícia será sempre para quem tiver mais dinheiro. Até o dia em que, sendo o chinês que tiver mais dinheiro, então começarão as faculdades de direito a trabalhar em mandarim. Então, ou seja, é uma indignidade do saber que apenas tem por horizonte o capital, não importa de onde venha, e por causa disso será sempre serva do capital e serva de quem lhe pagar. Ok, Ana? Muito bem. Matheus. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Eu vim aqui hoje, primeira vez que eu venho. Matheus, eu não escuto, eu escuto muito baixo. Um segundo. Pronto, consegue me ouvir? Agora sim. Eu estava com o microfone errado, desculpa. Eu vim aqui com o convite do Matheus Beló, primeira vez que eu assisto a aula. Eu faço parte de um grupo de pesquisas com ele, cujo um objeto do grupo são suas obras. E não sei se o senhor lembra de mim, você participou de um evento na UEMP, e eu fiz uma pergunta para o senhor também, no ano passado. E hoje eu queria perguntar sobre o senhor falava na aula, a relação de sociabilidade entre o curso de Direito e o mercado de trabalho. Eu gostaria de saber que, se para além da configuração do capitalismo e da ideologia, é o curso de Direito que vai moldar e interferir no mercado de trabalho, ou é o mercado de trabalho por meio da estrutura que o senhor trouxe do mantenedor, do diretor corpo docente, que vai moldar o curso de Direito? Essa é a minha dúvida. Perfeito, Matheus. Veja, há uma relação de polaridade entre ambas as esferas. Obviamente, a Faculdade de Direito influencia algo no saber para o mercado, mas, decisivamente, está uma materialidade para a qual eu não renuncio. A estruturação da sociabilidade capitalista organiza a educação advocatícia. Então, a Faculdade de Direito é, no final das contas, o que o mercado quiser que ela seja. Claro, não é que seja 100% apenas, sem nada, ainda que tangencialmente, que volte para trás. Eventualmente, a Faculdade de Direito pode fazer custar mais para o capital, ou pode facilitar totalmente ao capital, mas diferente do capital ela não será. Então, nesse sentido, é quase uma via de mão única. É um determinante e um sobredeterminante. A Faculdade de Direito é uma espécie de acessório que tem uma certa posição pessoal, ela pode eventualmente dar mais ênfase, pode dar mais incidência com uma coisa ou outra, mas não é possível imaginar um saber jurídico nas faculdades de Direito que seja oposto ao capital, porque então ele não terá conexão com o capital e, portanto, não será de empregabilidade. Como a Faculdade de Direito é de empregabilidade, ela se legitima por isso. Portanto, um saber transformador, ele tem que ser quase sempre muito rápido na transformação social, senão ele será fagocitado pelo capital brevemente. Ok? Perfeito, obrigado. Obrigado. Leonardo. Boa noite, professor. Boa noite. É uma excelente aula, aproveitei bastante e queria resgatar essa questão da esperança, inclusive na esteira do que a Ana perguntou, para saber se o senhor acredita, então, em termos de tática, que reverter essa política de privatização do ensino superior, ou seja, tornar o ensino superior eminentemente público e gratuito, seria um fator que possibilitaria maior difusão do pensamento crítico nas faculdades de Direito, ou se é só um reformismo inócuo lutar por isso, por exemplo? Obrigado. Sim, Leonardo, obrigado. Claro que uma estruturação jurídica aí da universidade, é o problema da universidade. Uma estruturação jurídica em universidades que tenham uma dimensão pública permite-se, com isto, ter uma espécie de relativa autonomia em face do imediato do interesse de lucratividade dos mantenedores. É nisto que resolve parcialmente o problema, porque algo é dizer que o mantenedor quer cortar pelo meio uma matriz curricular porque ele dará mais lucro com menos professores a ser pagos. Outra coisa é não ter isto e poder, então, ter pesquisa, poder ter uma quantidade de aulas maior e todas as dimensões mais nesse sentido. Agora, observe, até aqui é uma questão que eu diria do nível comezinho educacional, que já é alguma diferença.
Só que no decisivo, a pública e a privada ensinam o direito do capital. Esta é a dimensão profunda. Eu não tenho ilusão que as universidades públicas do Brasil, as faculdades de direito públicas, sejam muito mais progressistas do que as privadas. O caldo cultural é o mesmo. É quase nula a diferença de uma visão para outra. Pensa-se a mesma coisa. Claro, alguém vai dizer, ó, mas não é mais interessante que esta faculdade pública não tenha a pressão, volto a dizer aqui, de demitir o professor a cada temporada. Sim, todas essas questões são questões internas do afazer da universidade, e é melhor, é preferível que seja pública do que privada. Isso é óbvio. No entanto, no campo jurídico, estrito sensu, a universidade pública e a universidade privada pensam a mesma coisa. Muito raramente alguém pensa diferente disso. Então, há um pedaço aí a ser ganho, digo isto com muita ênfase, há um pedaço de luta a ser ganho na manutenção de um ensino de universidade pública, da expansão da universidade pública. Quanto a isso, nós não devemos perder o horizonte dessa luta. Essa luta, inclusive, é uma luta mais imediata, e ela deve ser, efetivamente, encampada por todas e todos nós, mas não com a ilusão de que a universidade pública vai nos fazer elementos de pensamento crítico transformador. Não tenham esta fantasia que a extrema-direita muitas vezes tem, de que a universidade, por ser pública, ela já é comunista. Muito pelo contrário, a universidade, por ser pública, ela contrata professor por concurso, é só. Por ser pública, ela permite não enxugar uma grade, só. Não necessariamente fará com que a grade seja revolucionária, transformadora, consciente de consciência crítica. No final das contas, ela pode encher a grade inteira de estratégias de negociação e arbitragem. Só. Enquanto a outra nem isso dá, manda ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que já é matéria dada, que no final das contas é a mesma coisa. Quem tem dinheiro tem amigos e influencia pessoas, então não precisa nem dessa matéria, nem na faculdade pública, nem na privada. Portanto, nem a matéria precisa. É esta a dimensão concreta da materialidade jurídica. Tudo bem? Tá certo, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Com isto, prezadas e prezados, eu concluo esta etapa do pensamento sobre a graduação em Direito na Escola Superior da Advocacia. Lembrando que este ano de 2021, nós tivemos aqui uma caminhada que pensou sobre questões das externalidades, pensou a pós-graduação, a educação continuada, a orientação para o mercado de trabalho e também pensou este coração da educação advocatícia, que é a graduação em Direito. Ainda haverá outras atividades e outros movimentos para concluir esta caminhada da Cátedra de Educação Advocatícia, e eu convido a todas e todos para que acompanhem as novas informações e as notícias que brevemente virão para as novas etapas de atividades, e conclamo também todas e todos a estarem comigo nestas outras atividades. Pois bem, aqui me despeço de todas e todos, deixo para aquelas e aqueles que não têm meu e-mail para o contato direto, inclusive quem participou desta aula pode se apresentar por lá, escrevendo para mim diretamente, e fico aqui à disposição de todas e todos. Um forte abraço, um especial abraço a todas e todos vocês. Boa noite, obrigado.